correção, né? E brevemente nós vamos estar soltando o resultado aí para vocês observarem. Mas antes disso, eu vou deixar gravado lá no NEAD, vou deixar gravado o link assim, do gabarito da correção, né? Não só da prova, também daqueles 2 trabalhos. Eu já iniciei, só não concluí. E eu vou deixar lá gravado os textos para o pessoal saber. Claro, não vou ficar corrigindo um a um, mas vocês vão olhar lá e vão ter a noção de como deveriam ter respondido ou feito as respostas, né? Então, gente, hoje nós vamos... Primeiro, vou mostrar para vocês aqui... deixa eu compartilhar minha tela aqui do QGIS. Sobre aquele... que o QGIS já está aparecendo por aí. Sobre aquele último trabalho... sobre aquela prática que eu estava fazendo na aula e que o computador deu uma travada e eu não consegui concluir, né? Mas ele fica meio pesado com o QGIS ligado, né? Mas ele está conseguindo aqui. Não sei se vocês recordam, mas isso aqui era um exemplo de uma planta, né? Um PAL, um projeto de loteamento, né, de uma área aqui do Rio, lá em Padre Miguel, né, que essa planta ela abrangia algumas ruas, né, mas ela não estava georreferenciada, né. E aí eu comecei a fazer um processo de georreferenciar, né. Eu vou até abrir aqui agora, tá vendo? Esse aqui é a planta no seu estágio original, tá vendo? Ela tem a demarcação dos lotes, dos imóveis, né? E aqui tem uma indicação para onde está o norte magnético, né? Não é o norte verdadeiro das coordenadas do TM, mas é o norte magnético, né? E aqui a gente tem essa planta, né? Então, na outra aula eu fui pegando o quê? Fui pegando pontos similares que eu consegui identificar na planta, por exemplo, como esse canto aqui, né? E identificava esses pontos no terreno e, por exemplo, eu ia buscando a coordenada deles, né? A coordenada verdadeira. Ou eu buscava a coordenada verdadeira. 2 formas de se fazer, né? Uma forma eu podia pegar a coordenada verdadeira e, por exemplo, eu vou pegar aqui, imagina que eu sei esse ponto aqui, ó, que é na quadra 2, eu tenho o lote 10 com o lote 11, por exemplo, essa divisa aqui. Eu venho nessa divisa e eu peço aqui, ó. Aí ele pede para eu introduzir as coordenadas verdadeiras dessa divisa do lote 10 com o lote 11, né? Ou eu vou lá no campo com um aparelho de GPS, por exemplo, né? Um medidor. Eu vou lá e registro aquela coordenada e digito essa coordenada aqui, por exemplo, 658959, e bota a outra coordenada norte, por exemplo, 7454667. Isso aqui são coordenadas arbitrárias, tá? Eu estou inventando aqui. Ou eu coloco essas coordenadas aqui, né? Ou eu vou na tela e busco a identificação da divisa do lote 10 com o lote 11, por exemplo. E eu vou lá na tela. Então, o exemplo que eu fiz, eu não fui lá em Padre Miguel e obtive a coordenada. Eu não fui lá fazer isso. Não fui lá com o aparelho. Então, eu tinha que puxar de uma imagem na tela, né? Então, eu vim aqui numa imagem na tela, por exemplo. Deixa eu ligar aqui o Google Earth só para vocês verem. Eu estou botando aqui a imagem de satélite só para ficar ativa, né? E aí eu venho aqui, ó, um ponto vermelhinho desse, por exemplo, eu vou lá e puxo da imagem na tela. Eu vou lá e digo que aquele ponto corresponde a esse aqui, um exemplo, né? E aí eu coloco, peguei esse ponto aqui, eu vou dar OK, ele vai seguir. Então, eu vou identificando através da correspondência entre a imagem, olha só, a imagem do terreno,
Deixa eu cancelar isso aqui, que eu não quero mais mexer nisso aqui, não. A correspondência entre a imagem no terreno, que foi um daqueles exemplos que nós vimos de se fazer uma operação de georreferenciamento, e a correspondência na planta, né? Então, eu fui buscando, né, se olhar aqui, aí eu consegui fazer com que a planta ela assumisse, deixa ela voltar aqui, demora um pouquinho só, porque é um pouco... Aqui, tá vendo? Aqui a planta ela já tem uma orientação, tá vendo aqui, ó, o norte, ele é nesse sentido aqui da tela, né? Como é um norte magnético, né? O norte magnético ele não coincide com o norte verdadeiro. Vamos botar que o norte verdadeiro é esse norte na vertical aqui, para cima, né? O norte magnético ele é ligeiramente inclinado, né? Porque ele está orientado para o norte magnético. É o norte que a bússola indica, onde você tem maior concentração do chamado campo magnético terrestre, né? E aí ele faz esse referenciamento. Eu tenho esse referenciamento, aí eu vou ativar a imagem do Google, tá? Isso aqui eu não fiz com uma qualidade muito elevada, né? Eu fiz mais rapidamente, só para poder, durante aquele... Agora ele está ruim de abrir aqui, mas ele vai conseguir. Aí eu faço o quê? Eu fiz o georreferenciamento dessa planta, né? Eu peguei essa planta e já referenciei. Aí o que acontece? Mas eu quero saber como é que é essa planta para eu colocar no AutoCAD. Então, aí você vai fazer um processo. Deixa eu tirar, é que agora não está aparecendo aqui, tá meio, só está aparecendo a imagem. Mas deixa eu botar aqui a planta. Isso aqui é uma coisa que nós vamos fazer um pouco mais adiante. Mas aí você tem que fazer um processo que é de transformar, vamos botar assim, as linhas que existem do projeto de loteamento, né? Vai estar um pouco teimoso aqui para poder aparecer, né? Você vê que essa linha do projeto de loteamento é uma imagem, né? Agora eu fiz essa imagem, ela está rotacionada agora, né? Está transladada e está rotacionada, fez um processo de translação e rotação, para ela ficar orientada para o norte, né, e com coordenada verdadeira. E aí, se eu quiser estudar essa coordenada, esse loteamento, né, esse projeto de loteamento, eu tenho que pegar aquela linha por linha daquele lote ali, por exemplo, essas linhas aqui, ó, eu não vou nem mexer um pouco mais na tela, para não demorar a carregar, mas, por exemplo, eu tenho aqui uma quadra, eu quero investigar essa quadra, aí eu vou ter que chegar e fazer um processo de desenhar por cima dessas linhas, né, para eu poder gerar esses segmentos aqui, todos eles referenciados, ou seja, desenhar ele, eu vou desenhar ele aqui numa linha, essa linha vai ter uma coordenada inicial, uma coordenada final, perfeito? Então, o que acontece? Com isso aí, eu faço um processo que a gente chama de vetorização. Eu vou transformar o que é imagem, né, o que é matricial, o que é pixel, que é essa imagem aqui, eu vou transformar ela em um vetor, ou seja, são 2 pontos, uma linha tem 2 pontos coordenados, um no início e outro no final. Eu vou vetorizar, vou fazer aquelas linhas aquelas imagens que estão ali serem associadas a linhas que têm uma conotação vetorial. Tá? Então, esse é o grande barato de você vetorizar. Eu pego isso aqui, eu jogo isso em DXF, em DWG e vai para o AutoCAD. Aí eu vou lá e abro no AutoCAD e desenvolvo o meu projeto de engenharia. Tá? Então, essa é uma alternativa e é um trabalho que se faz, né? E é muito comum ter sempre essa questão associada. Então, essa é uma etapa, né? E a próxima prática que eu vou cobrar de vocês, e eu vou expor aqui, ela já está disponível até lá no NEAD, é o quê? Vocês vão fazer uma prática que vocês vão fazer, vamos dizer assim, a ideia é partir para um processo de georreferenciar algo que não está referenciado. Mas só que vocês não vão usar um projeto de loteamento, porque não sei se há essa disponibilidade toda de um projeto de loteamento, e nem tampouco eu vou usar para vocês utilizarem recurso do QGIS dentro
Não nesse momento, isso é algo que vai ser feito posteriormente, porque vocês ainda não estão manipulando o QGIS, né? Mas é muito difícil, assim, nessa aula remota, conseguir fazer com que vocês manipulem o QGIS num nível até de vetorizar e fazer várias coisas, se não tiver a presença ali no laboratório. Mas nós vamos buscar uma tentativa, vamos tentar fazer tentativas e tentar aproximar um pouco mais isso, né? Mas isso é um projeto que eu tenho. Mas vocês vão vetorizar utilizando, por exemplo, não vetorizar, talvez determinar a coordenada utilizando, por exemplo, o celular, tá? E é isso o objetivo da prática que eu vou colocar para vocês aqui, né? Eu vou compartilhar aqui um negócio com vocês. Deixa eu ver aqui se é essa aqui. Bom, essa prática aqui é uma prática de fazer um georreferenciamento, né? Tá? Então, o que eu fiz naquela aula passada e que acabou complementando hoje ali, só mostrando para vocês dentro do QGIS, eu peguei um conjunto de lotes, né, que formam uma quadra, né? E aí tinham várias quadras, ou seja, um conjunto de quadras que formam um loteamento, que é um projeto de loteamento. E eu fiz o georreferenciamento desse projeto de loteamento utilizando um recurso dentro do QGIS de se georreferenciar, ou seja, georreferenciar aquele projeto que é muito antigo, de 1970 e tal, né, ou 50 e pouco, não sei de quando georreferenciar ele utilizando uma imagem recente, né, ou seja, como aquele loteamento foi implantado e fazer o georreferenciamento dele. Então, eu fiz isso aí utilizando uma imagem de satélite, uma imagem disponível, e georreferenciei aquela planta antiga. Nessa prática aqui, eu peço uma coisa diferente de vocês, né? Eu peço que vocês utilizem o aparelho, o celular, para determinar coordenadas, vamos botar assim, e georreferenciar um imóvel, né? Então, dentro daquela questão que nós vimos do GPS e tal, do sistema de posicionamento, do GLONASS, né, da geração das coordenadas, né? Isso aí, hoje em dia, vocês têm isso gerado, acessível no celular, tá? Isso não é um aplicativo pesado. Por exemplo, o aplicativo que eu uso é esse aí que eu chamo de Minhas Coordenadas, tá? Então, o que esse aplicativo Minhas Coordenadas ele faz, né? Você vai com o celular ali, você registra a coordenada em um ponto que você esteja, né? Você parou ali, ele vai absorver a coordenada. Isso aqui é a tela dele, né? Tela do programa, né? Você vê que você tem aqui, ó, uma latitude você tem uma latitude aqui você tem uma latitude em decimal, e embaixo você tem a latitude em grau, minuto, segundo, ou seja, no sistema sexagesimal, e também isso aqui sai em UTM, né? E ele dá também uma precisão do sinal, tá? Isso aqui é uma coisa que é da geração do próprio equipamento, que, baseado como os satélites estão distribuídos no espaço, ele te diz que naquele instante ali você teve nesse local que eu peguei, por exemplo, aqui tinha uma precisão de 44 metros nessas coordenadas. Eu não sei se deu certo ou errado, porque eu não comparei. Mas vocês vão fazer essa prática para nós podermos chegar numa comparação. Então, vão ter que armazenar essa informação. Então, o que acontece? Aqui eu estou dando um exemplo como se eu fizesse em cima daquela planta. Eu estivesse lá, por exemplo, em Padre Miguel, né? Eu ia pegar o exemplo aqui do lote 20 da quadra 2, né? Eu ia pegar o quê? Eu botei 4 setas aqui que eu ia lá pegar o celular e encostar o celular em 4 cantos desse imóvel, do lote 20. E, baseado nisso, eu vou ter 4 coordenadas, né? Aqui eu coloco, isso está lá no NEAD direitinho, eu boto lá para ter a rotina, né, do programa, né, do aplicativo, né? Aqui já está mostrando, na esquerda da tela, aqui mostra já a configuração em latitude e longitude, mas com a UTM, está vendo? 667.218. Isso aqui eu tirei perto da minha casa, aqui no terreno aqui do apartamento onde eu moro, do prédio, né? O 23K, eu peguei a coordenada num canto, né? Eu exemplifiquei,
E aí eu boto aqui como você faz a exibição das coordenadas para você poder jogar ela em UTM, né? Se você quiser coletar em grau, minuto, segundo e utilizar aqueles programas de transformação que nem vocês utilizaram na avaliação de vocês, pode usar também, coletar em grau, minuto, segundo e depois fazer a transformação para a UTM. Então, eu estou pedindo essa prática, que vocês façam isso no imóvel onde vocês residem, né? Nos 4 cantos do imóvel, não da edificação, é do imóvel, né? Por exemplo, eu moro em apartamento, então você pega lá os 4 cantos do apartamento. Eu moro em casa. Eu pego os 4 da casa. Não quero pegar aqui, eu quero pegar na casa da minha avó. Você vai na casa da sua avó e pega. O importante é você localizar um lote, né? Localizar um lote com os seus 4 cantos, o imóvel, né? Se o imóvel é 12 por 30, 15 por 30, 10 por 20, não importa, 10 por 60, o importante é você localizar aquele imóvel. Porque através desse imóvel, dessa localização desses 4 cantos, depois nós vamos fazer um trabalho, já em outra prática, de avaliar também essa questão que é mostrada aqui da precisão do sinal, para avaliar a qualidade que esse teu aplicativo te deu na hora. Por exemplo, ele diz aqui que teve 13 metros de precisão do sinal, por exemplo. Então, eu fui lá num canto do meu prédio aqui, engasguei aqui, no canto do meu prédio, disse que estava a 13 metros fora essa coordenada. Depois nós vamos aprender, e na próxima aula, a utilizar um outro recurso, né? Que esse outro recurso nós vamos conferir se essa precisão que o aplicativo deu está certa ou está errada, mas baseado justamente na informação que coletou primeiro com o GPS, entre aspas, vamos botar assim. Então, com o GPS, que é o nosso aplicativo, o celular, você vai coletar 4 coordenadas. Então, 4 pontos, coordenada de 4 pontos, aliás. E aí você vai botar uma tabela, ponto 1, 2, 3 e 4. Então, o ponto 1 tem norte tal, oeste tal, ponto 2, norte tal, oeste tal, e aí vai até o ponto 4. Né? E aí você vai ter os 4 cantos, baseando que nós temos um lote regular. Se for um lote de esquina, você tem que pegar só um pouco mais de ponto onde faz a curva, né? Na esquina, para poder configurar o lote. Isso é importante fazer, para vocês terem a noção e terem a ideia de como isso se desenvolve, né? De como se faz isso numa atividade rotineira. Tá? Isso pode acontecer, você tem que fazer isso na sua vida prática, né? Mas esse é um exemplo. Então, nesse arquivo, eu mostro lá como você usar o aplicativo, né? Até você chegar na coordenada UTM. Né? E aí eu peço lá, eu descrevo como você faz, né? Você monta uma planilha com aquilo ali. Então, o que eu preciso é isso, é a planilha com os 4 pontos. Né? E depois, a posteriori, a gente vai trabalhar em cima dessas coordenadas e verificar, utilizando outros recursos disponíveis, se essas coordenadas foram boas, ficaram boas de acordo com essa precisão. Eu só não escrevi aqui para poder botar a precisão que na hora vai ser apresentada para cada ponto, né? Isso vai ser importante colocar. A tabela vai ter um ponto, né, um vértice do lote, vamos botar um vértice. Você vai ter uma coluna com a coordenada UTM norte, outra coluna com a UTM este, e uma terceira coluna com a precisão desse sinal. Tá? Então, no caso, serão 4 colunas, né? Ponto, norte, este, e um outro ponto só informando como seria a precisão desse sinal. Isso é importante para a gente poder ter e depois fazer um check, um controle de qualidade de como foi feito esse trabalho. Tá? Então, esse arquivo está lá disponível no NEAD, né? Vocês vão fazer isso, né? Eu não botei a tarefa aberta no NEAD, vou botar ela para deixar ela aberta lá, para depois vocês chegarem e postarem esse trabalho valendo já para a segunda avaliação. Mas é importante fazer isso aí, que vocês vão fazer uma prática de georreferenciamento em cima da aula anterior que nós fizemos, tá? E aqui, tá vendo? Eu só botei aqui, eu boto um exemplo de um croquis, tá vendo? 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Eu peguei 4 pontos, esses 4 pontos tem eu formei um croquis, tá? Dos 4 cantos aqui, de como se eu estivesse pegando os 4 pontos de onde eu moro, né? Então, esse croquis aqui é importante porque você consegue dar uma orientação e baseado em quê? Na disposição espacial, né, das coordenadas norte-este,
Tá vendo? Aqui eu desenhei um retângulo perfeito. Ele está aqui com o lado 1, 2, 3 e 4, paralelos e fazendo com a linha 2, 3, 0, 180 e com a linha 1, 4, 0, 180 também, a 1, 2, 270, 90 graus. Ou seja, então estou perfeitamente orientado para o norte. Isso aqui foi um exemplo que eu fiz. Mas não, quando vocês coletar essas coordenadas, vocês vão ver que espacialmente, ao fazer a plotagem do ponto, ou seja, você pontuar cada um deles no espaço, vocês vão ver que eles vão se apresentar rotacionados, né? Pode coincidir de ficar uma posição ideal dessa norte-sul, mas são casos que acontecem, mas são raros. Mas a grande maioria dos casos você terá uma orientação. O retângulo que vocês vão levantar do lote de vocês vai estar rotacionado, né? Vai estar com uma rotação em relação ao norte. Mas como é que eu sei disso? Basta simplesmente eu pegar cada coordenada e plotar ela espacialmente, né? Eu vou criar um croquis, espacialmente eu faço isso, ou faço no CAD, se eu tiver habilidade em algum programa gráfico, um AutoCAD, por exemplo, eu vou lá e espacializo isso. É possível fazer isso. Você já tem conhecimento, vocês têm conhecimento, né? Até para poder fazer isso aí, de espacializar, né? Baseado em um Y, né? Ou seja, o norte ele é maior do que um outro ponto, você vai colocando, aí vocês têm uma ideia. Claro, é um croquis, né? Não é algo essencialmente métrico, né? Mas espacialmente vocês conseguem se posicionar nisso aí, sabendo se o y do 1 é maior do que o y do 2, aí vocês vão distribuir isso aí. É uma forma de vocês também praticarem a ideia da distribuição espacial. Isso é importantíssimo, né? Vale a pena fazer isso, né? Porque isso aí estimula, né, a ideia espacial de vocês, né? Isso que eu acho fundamental. A ideia espacial ela tem que ser desenvolvida, que isso é fundamental para a vida do engenheiro, né? Ter essa ideia espacial de como tudo se distribui. Isso é importantíssimo, né? Tá vendo? Aqui eu dou um exemplo. Tá vendo? Aqui eu boto um exemplo de um lote, por exemplo, do imóvel distribuído espacialmente. Tá vendo? Então eu tenho aqui, o ideal seria 1, 2, 3 e 4 nessa posição aqui da esquerda, né? Da minha esquerda, na minha esquerda aqui, que seria a distribuição, todo mundo igualzinho, perfeito. Mas não, quando eu peguei a coordenada, eu vi que esse ponto 1 ele ficou um pouco mais para a esquerda aqui, o 2 ele foi para a direita, o 3 e o 4 ficaram assim. Isso que, quando eu coloco as coordenadas, tá? Eu sei que esse este, né, esse aqui, 667.225, é maior do que 667.214. Por sua vez, é menor do que o 236 e é um maior ainda do que o 225.21, que é o do ponto 4. Ou seja, então eu estou distribuindo espacialmente. Isso que eu preciso que vocês façam também. Além de vocês mandarem a tabela com a coordenada, que vocês façam um croquis ou no CAD dessa distribuição espacial dos pontos, baseado nas coordenadas. Vocês vão pegar as coordenadas verdadeiras e vão saber qual vértice está mais ao norte, qual está mais ao sul, qual está mais a oeste, qual está mais a leste. Ou seja, fazer uma distribuição. Isso é algo interessante de se fazer. Fala, Elaine. Fala, Eliane. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vê se você consegue entender. Fazer esse croquis, eu botaria 1, 2, 3 e 4, certo? Sim. Suponhamos na parte da frente da minha residência, eu tenho 5 por 20. A parte da frente eu conseguiria tirar no mesmo nível, mas a parte de trás eu não conseguiria tirar no mesmo nível. O ponto 1 ficaria no segundo piso e o ponto 2 ficaria no primeiro piso, entendeu? Para que eu pudesse fazer essa medição. Entendi. Eu não conseguiria tirar. Pode falar. Como é que eu faria isso? Eu não conseguiria. Se você achar viável utilizar um outro imóvel para fazer, que seja mais fácil, você utilize um imóvel de um amigo, de um parente, de alguém conhecido, não sei. Você pode utilizar, se você quiser, tá? Para facilitar até, se você achar melhor. Ou uma outra hipótese ainda é de você, por exemplo, fazer uma quadra.
Em vez de fazer o lote, você pegar uma quadra. Ah, eu vou pegar a Sim, quadra, entendeu? entendi. Assim, para não dificultar a tua coleta da informação, né? Sim, Você pode utilizar a quadra, se você achar viável. A quadra não é muito grande, você vai andar aí 100 metros, 70 metros, você se desloca, né? E sim. faz isso. De repente pode ser Tem um mais terreno vazio interessante. ao lado. Tem um terreno Oi? vazio ao lado. Pode Tem um ser, não tem terreno problema. vazio ao lado. Então tá bom, então. É que eu Desde que queria não tenha um saber como cachorro para te faria isso. morder, tu vai lá e faz, não tem problema não. Tá bom, Marcelo, já Você entendi. escolhe Valeu, um abraço. o que for melhor. Então, isso é válido para todos, tá? Se achar, mas aqui não vai ser legal eu pegar aqui, eu posso pegar num terreno ao lado, eu posso pegar uma quadra. Enfim, você tem que buscar só uma geometria, né? Uma geometria para facilitar essa tua coleta da informação. Porque isso é importante para depois a gente checar, né? Checar a qualidade desse sinal que está sendo mostrado aí ou não. Entendeu? Então, isso aí é uma ideia de se mostrar, né? Tá vendo aqui? Aqui eu estou botando um exemplo, aqui eu botei até botei uma malha de coordenadas, tá vendo? Professor, Que aí vocês criam uma malha de coordenadas baseado nesses Renato, 4 pontos aqui, tá? Tá vendo aqui? Eu criei uma malha de coordenada baseado nesses pontos. professor, E, oi, pode falar. boa noite, interromper o senhor um pouquinho. Com base nesse levantamento que a Eliane fez aí, surgiu a dúvida. Eu pensava que é o seguinte, tipo assim, um ponto 1 eu medi no nível 0. No ponto 2 ali, se eu medir, um exemplo, a 5 metros, vamos supor que eu esteja no segundo ou no terceiro pavimento, por eu estar na mesma direção, seria o mesmo, eu obter as mesmas coordenadas. Tá errada essa linha de raciocínio minha? Olha só, Você a gente consegue está falando de explicar? uma visão de uma questão de planta. Então, se a questão é planta, você tem uma projeção vista de cima, do infinito, né? Sim. Então, o ponto 1 e o ponto 2, eles nunca podem coincidir, certo? Porque você tem a frente, a testada do imóvel, por exemplo. Então, o ponto 1 e o ponto 2 não podem ser coincidentes, eles podem estar em níveis diferentes. Um Não, pode estar acho que eu não consegui expressar bem. Deixa eu reformular a pergunta aqui. ah, No ponto 1, eu vou estar no nível 0, no nível da rua, né? ah, Aí eu vou caminhar até o ponto 2, né? Vou caminhar para leste 10 metros, que seria a outra extremidade. Só que, como a Eliane falou, chegou ali, eu não tenho como medir ali. Eu vou medir no terceiro pavimento, só que na mesma direção. Na minha imaginação aqui, as coordenadas seriam a mesma, que eu estaria no mesmo ponto, eu só estaria à sim, altura de claro. 5 Só que você metros. está no terceiro pavimento. Então, aí você vai. A coordenada norte-este é a mesma. Tá? Isso que O eu que queria saber. muda Então, isso que eu queria saber, professor. Oi? É isso que eu queria saber. Talvez eu não tenha formulado também a pergunta, mas Sim. isso acontece lá em casa. O que eu falei assim, no teu exemplo, eu falei assim no sentido, ó, se tiver difícil de pegar o fundo do lote, né, for complicado, né, fica no telhado, é complicado de conseguir chegar, é muito apertado, ou tem árvore, aí você pode utilizar um terreno ao lado, como você sugeriu, ou pode utilizar a quadra, não importa, né, o importante é Não, você mas conseguir... em Oi? relação ao que você falou, é isso que eu queria saber. Eu acho que ele fez a pergunta certa. A coordenada será a mesma, né? A coordenada é a mesma, porque eu estou no térreo, ou estou no primeiro pavimento, no segundo pavimento, no terceiro, a projeção de cima é a mesma, você vai mudar só o nível. Você muda, por Ah, exemplo, você mudaria a cota, você mudaria a altitude desses pontos, mas você não muda o norte-este, porque é o mesmo, entendeu? uhum, uhum. Tá bom, Show, professor, entendi. isso aí. Agora entendi. Obrigado. Show. Também entendi O também. Era importante essa é, a dúvida cons- também. o Obrigada. importante é conseguir algo. Tá, o importante é conseguir alguma coisa, né? Algo que você consiga configurar, né? Porque depois nós vamos usar uma outra ferramenta para verificar justamente isso. E aí depois nessa outra ferramenta fica difícil de identificar, aí fica um pouco complicado. Então, só por esse lado aí, né? Mas se eu contei um terreno mais aberto aqui, mais tranquilo de se medir.
pô, eu vou optar por ele, não tem problema algum. Tá? Eu não uso isso como uma restrição. Eu acho que vocês têm que justamente buscar algo que consiga contribuir para o aprendizado de vocês. Ou seja, eu entendi que, legal, pô, esse primeiro, terceiro pavimento tá show de bola, a pergunta foi muito bem colocada. Mas, assim, se você quiser encontrar um local mais aberto, que utilize. Não tem problema algum, tá? Então, isso aí é uma outra colocação que a gente faz aí. Então, isso aqui é uma prática, esse arquivo está lá no NEAD, tá? Para vocês já trabalharem em cima dele, né? Eu vou deixar um prazo de retorno aí de 15 dias, tá? Contando de hoje, vou deixar aberto para retornar, não na semana que vem, até na outra, tá? Mas vocês vão ter isso aí aberto e, quando tiverem disponibilidade, desenvolvam aí esse trabalho. Tem toda uma explicação lá, o negócio é bem tranquilo de se fazer, né? E o aplicativo, eu uso esse aí, mas tem outros aplicativos, né? Eu recebi o nome de vários, né? Mas eu nunca usei esse aí que eu gostei de usar uma vez e não mudei, não, tá? Mas tem vários, podem se usar quanto quiserem aí, tá? Bom, então, em relação à prática, está mostrado, e agora nós vamos tocar uma outra conversa, que é sobre o tema da nossa aula de hoje, né? Deixa ele, então, está voltando ao normal. Bom, então agora, gente, nós vamos começar a entrar na chamada representação terrestre, né? Na chamada representação. Uma coisa que a gente tem inicialmente é a questão de modelar, né? Como você modelou a Terra? Eu modelei a Terra como a Terra foi modelada. Eu associei um sistema de coordenadas, associei uma forma de georreferenciar. Tudo isso são formas de você modelar e trazer esse espaço para dentro de algo palatável, que você consiga mexer. E aí, depois, o que acontece? Vem as formas de representação, ou seja, como é que esses produtos, como é que esse espaço que eu vou utilizar para os meus projetos de engenharia, onde é que eu vou desenvolver a minha obra, como é que isso chega para mim, né? Então, aí a gente começa a trazer agora essa questão da representação, tá? De como isso chega até o usuário, ou seja, como é que o usuário recebe esses produtos, o que é gerado e como é que se trabalha com isso. E esse é o grande desafio, né, que vem sendo trabalhado ao longo do tempo, né? Ou seja, as coisas vêm mudando, a tecnologia ela chegou no mundo do gel, quando a gente fala assim, no mundo do gel, né? Ou seja, as chamadas geotecnologia, elas chegaram com muita força, né? E elas vão trazendo mudanças assim absurdas, né? Dentro da realidade de quem mexe com isso, né? E do profissional que vai trabalhar numa obra de infraestrutura, né? Vai trabalhar no setor de infraestrutura, vai receber uma série de informações. Isso chega de uma forma bem interessante, cada vez mudando mais e mais e mais, né? Então, a parte inicial nossa que foi tratada foi o quê? Justamente vocês entenderem, né, de como interpretar esses produtos que vocês vão receber, né? Ou seja, você tem um sistema de coordenadas, você tem a qualidade da informação, né? Você tem a questão de já referenciado, tem a questão de estar referenciado ou não, tem a questão dele, por exemplo, se você conseguir jogar ele num ambiente, ou seja, conseguir trazer ele para uma ferramenta de GIS, ou seja, trazer para dentro do QGIS, um exemplo, né? Trazer para dentro do AutoCAD, enfim, tudo isso você precisa saber para entender como vai trazer isso. Agora chega no momento que nós vamos olhar as formas de representar, tá? E esses aqui são os últimos assuntos que nós conversamos. E aí, essa questão de representar, né,
até um bom tempo, alguns anos atrás, né, você tinha uma forma de trazer isso, né? Você tinha um produto em papel, um produto impresso, né? Dependente do tipo de papel que era, mas era a forma de representação que você tinha. Então, o engenheiro pegava aquele papel, utilizava os elementos, utilizava um pantógrafo, uma escala, utilizava uma régua, um compasso, enfim, você usava uma série de informações para poder projetar e extrair as informações que eram necessárias para desenvolver o seu trabalho, né? De um tempo para cá, tudo mudou. Tudo mudou no sentido seguinte: tudo aquilo que era papel entrou para dentro de um computador. Aí você fala, eu não sei usar computador, então já era. Você não é um profissional do futuro, é um profissional que ficou muito tempo no passado. Mas como é que eu resolvo isso? Isso é fácil. Hoje em dia, a coisa mais fácil de se resolver, primeiro é você entender. O mais difícil é você entender como modelar e como essa modelagem ela existe, como isso chega até o usuário. Né? Que você tem um sistema geodésico, que tem um sistema de referência, que é um CIRGA de 2000, que já foi SAD 69, por exemplo. E aí você chega no sistema projetivo, que são as coordenadas UTM. Né? E aí depois você tem que passar a representação. E a representação, hoje em dia, ela está essencialmente baseada em, eu coloco aqui, imagens e fotografias aéreas, né? E aí nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Isso aqui rende mais de uma aula, não vai ser só uma aula que nós vamos conversar sobre isso, porque é um tema por demais interessante e é um tema que traz muito da realidade de hoje em dia, né? Eu trago uma definição aqui só para vocês terem uma ideia, porque é o seguinte, né? Há uma confusão de termos, né? Em relação ao que é uma foto e que é uma imagem, né? Tu fala assim, pô, esse cara, foto ou imagem, pô, são coisas diferentes, né? Então, o que ocorre? Tem uma definição aqui que é bem clássica, né? E desse autor aqui, né? Bem recente, essa definição, que é tanto a fotogrametria, né? Eu vou falar o que é isso, quanto sensoriamento remoto, né? Cada um desses tem suas nuances, nós temos essas especificidades. São as ciências, né, e tecnologias que tem de adquirir essa informação sobre o objeto sem contato direto, né? Como você faz a topografia? Você tem contato direto com o objeto? Eu acabo tendo, porque eu pego aquele bastão ali, eu botei no canto da quadra, né? Eu tive o contato direto com ele. Mas se eu estiver fazendo uma varredura, uma observação, uma coleta de informação, na qual eu não tenha esse contato, né? Ou seja, ninguém foi ali e botou a mão, botou o dedo, botou um alvo, botou um bastão, ninguém fez nada disso. Aí que entra essa questão de você obter a informação, você adquirir a informação de uma forma à distância, né? Vamos botar assim, nesse início, né? Então, o que acontecia, né? Aqui eu botei dois quadros aqui, mas no texto depois vocês conseguem ver até melhor, pode até não estar muito nítido, mas o que acontece, né? Aqui eu fiz uma pequena adaptação, mas o que é? Antigamente, né? Antigamente, quando é até difícil um pouco balizar e dizer quantos anos atrás eram isso, mas não é um tempo muito remoto, não. Você pode botar aí 10 anos atrás. 10 anos atrás, a situação existente nesse que eu botei um X em vermelho, ela era uma realidade, né? Ou seja, você pegava um avião, né? E aí você adquiria informações do terreno através de uma fotografia aérea, né? Que aqui está descrito aqui como aerofoto. E essa tomada de imagem, né? Tomada de fotografia, eu só usei a palavra errada, a tomada de fotografia era feita através de processos fotográficos. O processo fotográfico é o processo no qual você tem a emissão da luz, né? E aí você tinha, por outro lado, os sensores remotos, que você
que existem até hoje, né? Ou seja, são plataformas orbitais. Orbitais por quê? Elas estão em órbita, estão na órbita da Terra, né? E geravam imagens, vamos botar assim, imagens da superfície da Terra. Então, uma é a fotografia, a outra é a imagem. Então, quando eu falo que não existe foto de satélite, né? Realmente não existe, né? Então isso é importante vocês sacarem que isso faz parte de um passado, porque a foto você usa por princípios fotográficos, ou seja, princípio da emissão da luz. E quando você trabalha com um sensor remoto, né, você utiliza uma imagem, você não tem como emitir uma luz de um satélite, você usa energia. Você usa as energias, as fontes de energia que existem no espectro eletromagnético, né, especificamente no espectro visível, né? E aí você consegue o imaginamento. Então, olha só como é que a conversa é. Então, isso antigamente você tinha uma divisão na qual a fotografia aérea gerava os mapas, os modelos de terreno, né? E o satélite gerava especificamente para poder fazer alguns produtos que tinham temas específicos, ele chamava da chamada cartografia temática dos produtos temáticos, de clima, vegetação. Tipo, que exemplo, nós vimos as queimadas há pouco tempo agora no Mato Grosso, que o INPE gera todo dia, né? Aquilo são imagens que você vai vendo o avanço das queimadas ao longo do tempo, o retrocesso, seja o que for. Aquela imagem de satélite que você tem observando o clima, tudo isso era gerado por sensoriamento remoto, né? Ainda é gerado, mas era um produto separado. Hoje em dia o conceito é diferente, né? Hoje em dia existe um conceito chamado conceito da modelagem, né? Uma modelagem que fala assim de você gerar modelos do terreno, né? E aí, tanto o avião ele continua gerando fotos? Não. Ele usa agora, em vez de usar câmeras que tinha de emitir a luz, essas câmeras começam a emitir situações diferentes, começam a trabalhar com o mesmo princípio que o satélite trabalhava, ou seja, com a emissão da radiação, né? Ou seja, de fontes de energia para você poder gerar a informação de terra. Né? E aí tudo isso passou a estar dentro de uma ferramenta única no computador que você consegue criar dentro do seu programa específico e consegue trabalhar dentro do seu programa. Por exemplo, aquilo que nós vimos no QGIS, daquela imagem de satélite ali, aquilo é um produto gerado a partir desse conceito moderno, ou seja, de que tudo é uma imagem. Tá? Então, esse conceito moderno é o que nos traz essa visualização. Tá? E isso é, hoje em dia, o que move a engenharia. O que move a engenharia hoje em dia é isso. Ou seja, e os drones também trabalham assim. Né? Então, não necessariamente você está num avião, você pode estar num drone, e no drone você vai chegar e vai gerar uma imagem também. O drone gera uma imagem. Né? Então, tudo isso acaba se confundindo. E drone é uma aula à parte nossa. Vai ter uma aula só sobre produtos de drone. A gente vai trazer isso aí para vocês poderem ver. Né? Então, essa representação terrestre, né, quando a gente fala, aqui eu botei 4 exemplos aqui, né? Um exemplo mais à esquerda, que é uma chamada ortofotomosaico, ou seja, gerado pelo IBGE a partir daquele conceito mais moderno, né? Ou seja, da imagem do avião, obter, entre aspas, que seriam fotografias, mas não são mais fotografias, né? Aqui já é uma outra folha oficial do IBGE também, mas gerada a partir de imagem de satélite, né? Isso depois eu vou abrir cada um desses produtos mais especificamente, ou seja, gerada a partir de imagem de satélite. Você tem o mapeamento do Brasil, boa parte dele é gerado por imagem de satélite, né? Aqui, aquela já famosa carta da prefeitura que nós vimos, isso aqui já foi gerado por um processo diferente, um processo mais antigo, né? Aquele processo de você fazer a cobertura com avião, de ter a chamada aerofotogrametria, né? E aqui embaixo, está vendo aqui uma massa d'água azul, uma área verde escura
e uma área verde clara, ou seja, uma área suscetível a alagamento, isso aqui já é um produto gerado a partir de imagens de radar, que é o que foi feito há pouco tempo, um projeto grande do Exército, que fez isso tudo na Amazônia. Os vazios cartográficos da Amazônia foram todos eles mapeados a partir desse projeto de utilização de imagem de radar. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais à frente, hoje ainda. Tá? Então, essas formas de representação pode parecer até absurdo, mas não, mas são as representações que a gente tem e que conseguimos ter a noção do espaço que tem no Brasil para se trabalhar. Tá? Então, isso tudo vem disso aí. Então, aqui, por exemplo, aqui eu estou mostrando o início aqui da fotogrametria, né? Tá vendo? A fotogrametria, a aerofotogrametria, né? Não a fotogrametria é uma técnica, ela pode ser tanto terrestre quanto aérea. Então, aqui, nessa figura do meio, eu ilustro aqui um avião, que esse avião ele vai percorrendo um plano de voo, né? E a cada ponto específico, de acordo com o intervalo de tempo, ele registra uma tomada aérea, que antigamente eram fotografias aéreas que geravam esse produto aqui da esquerda. Num intervalo mais recente, passou a utilizar imagens e usou aqueles exemplos que eu já abri aqui em sala de aula já uma vez, que é aquela questão do que tem na Baixada, na região metropolitana, todo esse produto que tem essas fotografias aqui, né, essas imagens, imagens aéreas, não vamos botar fotografia, são imagens aéreas, foram já utilizando um conceito moderno, algo mais recente, né? Então, tanto o mais antigo, o passado e o novo, ambos são válidos, né? Mas, principalmente, o importante é notar que ambos usam o mesmo princípio. E o drone usa o mesmo princípio. O drone também, você tem um plano de voo, esse plano de voo ele faz tomadas aéreas, né? E gera um produto. Tá? Só que numa altitude, né? Numa altura de voo, aliás, bem mais baixa do que de um avião, né? Então, aqui, eu botei esse slide aqui que ele ilustra, né? Ou seja, esse produto aqui da esquerda ele foi gerado por uma fotografia, né? A gente chama isso aqui de chamada fotogrametria analítica, né? Esse aqui já veio de uma fotografia digital, né? Ou seja, a fotografia digital, não, perdão, de uma imagem, uma fotogrametria digital, na qual você recebe uma imagem, né, mas tomada de uma plataforma de um avião, e você gera esse produto, né? Então, esse verde aqui você tem a geração desse produto e o vermelho você tem a geração de outro produto, mas ambos vindo de tomadas aéreas, né? E essa é a chamada representação terrestre que você tem por aerofotogrametria. Professor, Oi? deixa eu só me fazer uma pergunta. Você está mostrando a imagem para gente? Tá aparecendo, não? Só você, eu estou te olhando aqui um tempão. Peraí, gente, que isso? Por que não me falaram? Para mim tá Pô, aparecendo eu tô sim, aqui, eu tô crente que tá aparecendo passando as aqui, imagens. pô. Não, para mim estava aparecendo as imagens sim, professor. Ué, Eliane, pô. Agora tá, para mim agora tá. E aí, Pra mim galera, agora tá. mais alguém não estava vendo? Tu não tava vendo isso aqui não, Eliane? Não, tava te vendo. Eu tava te Ué, vendo o tempo mas, todo. mas tu tava vendo isso aí, Luciano? Que eu tava falando? Tava vendo as imagens o tempo todo que o senhor colocou aí. Ah, que Pô, legal. então, pô, Então tá, Eliane, porque me tá mata de travado. susto não, Eliane. Eu também estava vendo, professor. Ah, é? Então, alguns estavam vendo, outros não estavam vendo, mas, em suma... Tava vendo quem, Charlene? Você tava vendo ele ou... A tela. Não, a tela com as imagens eu estava vendo. Eu só Pô, tava vendo ele. pô, Eliane, então acho que era só você. Pois é. Mas vamos que vamos. Ô, De Eliane, verdade. Tava acontece. passando a mão na boca, tava limpando os lábios. Ainda bem que eu não tava tirando meleca, mas tava fazendo certo. Mesmo. Se tivesse, eu ia te falar. Tirou tal minuto, tal hora. Valeu. Vou continuar. Mas vamos lá, então, Eliane, só para você ver aqui, lembra aquela imagem que... Aquela imagem não, perdão.
aquela carta da prefeitura que não conseguiu baixar, né? Então, por exemplo, essa carta da prefeitura, só para ilustrar, como é um produto recente, esse produto ele veio de uma fotogrametria digital, né? E enquanto os mais antigos, aquele outro que eu mostrei, que pegava aquela rua Moréia e tal, já veio de uma situação de uma fotogrametria analítica, né? Que é um produto mais antigo. E antes desse analítico já existia a chamada fotogrametria analógica, né? Olha só, você sai do analógico, vai para o analítico, do analítico você vai para o digital. O analógico, ele envolvia processos mecânicos, vamos botar assim, ótico-mecânicos, né, dentro dessa fotogrametria, que é uma situação à parte. Depois você tinha analítica, que você já tinha um tratamento bem computacional, não na tomada da fotografia, né, mas na geração do produto, já era totalmente analítico, seja, totalmente digital, totalmente calculado. E depois você passou a ser essencialmente não só a tomada e a coleta, né, digital, como também o tratamento, né? Então, isso são produtos diferentes, em épocas diferentes, mas todos têm o seu valor, todos estão referenciados, todos têm coordenadas e todos têm a sua qualidade de acordo com a época não, de acordo com a escala do produto e tal, você pode utilizar eles, né? Não tem problema algum. Essa forma de representação aqui, quando a gente chama de radar, né? O radar ele tanto pode ser aerotransportado quanto orbital, né? Existem satélites que utilizam o imaginamento por radar, né? Esse aqui é um exemplo que eu estou trazendo aqui. Isso aqui é um perfilamento que foi feito, né? Isso aqui foi feito na divisa de Mato Grosso com Pará, né? Ou seja, você tem aqui à esquerda uma série de curvas de nível, tudo isso foi gerado utilizando um ageamento de radar, né? E dependendo da banda que o radar use, né, isso aí que é o interessante, alguns não têm penetração no solo, só batem na copa, né? E outros têm penetração na copa das árvores e conseguem atingir o solo, né? Então, assim, o que acontece? Desse projeto da Amazônia, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente aqui, né? Uma boa parte dele conseguiu ser feito com essa banda P, né? Que você consegue fazer a penetração e chegar no solo. Mas outra parte foi feita só com banda X, né? Você não conseguia, o comprimento de onda não é suficientemente grande para poder chegar e penetrar na copa das árvores, né? Por isso que, quando a gente fala assim de Amazônia, a Amazônia ainda é uma grande incógnita, né? Não só para quem vive lá, para quem já trabalhou lá, como no meu caso, já trabalhei muitas vezes, para quem trabalha lá e para quem precisa de elementos lá, né? Porque a gente não se conhece o que tem na Amazônia, que é muito difícil você conseguir fazer um trabalho de obter essas informações do solo. Isso aí é uma coisa extremamente difícil, né? Custosa, cara, né? Não é uma coisa muito simples, é algo muito simples de se fazer, né? E aí, esse projeto todo do radar, né? Então, aqui são algumas bandas que tem, né? A X, que ela tem tá vendo? Ela tem um comprimento de onda menor, 3 centímetros, né? Aí você vai aumentando o comprimento de onda até 75 centímetros, que você consegue atingir o solo, né? Isso aqui foi tudo feito no sistema de proteção da Amazônia. E aí você gera esse produto aqui, com esse monte de verde, né? Esse monte de verde aqui, você vê essas linhas são a hidrografia que tem. E esse monte de verde é mata, né? Tem a vegetação. Alguns mais escuros, outros mais claros, tudo isso é variável, tá? Dependendo do tipo de vegetação que você tenha e do nível de água que você tem concentrado em cada região dessa, né? Porque a Amazônia você tem camadas e camadas de árvores e também você tem a água que não acaba mais, né? Então, esse tipo de mapeamento, né, esse tipo de coleta de informação é o que foi mais viável para se fazer esse trabalho todo dentro da Amazônia, né? Isso é uma outra coisa que acontece, né? Por exemplo, quando se faz um levantamento com um drone, né? Não sei se alguém aí já tem experiência com drone. Alguém já teve experiência com drone aí? Não?
de fazer imaginamento com drone, o que acontece? Um drone, ele tem um problema na hora de representar, que se você pegar uma área de muita vegetação, né, ele não atinge o solo, né? Ele atinge a vegetação. E aí você não representa o solo, você representa a vegetação, né? Mas já tem uma nova linha que já foi lançada há pouco tempo, né? Coisa recente, que existem alguns drones que estão trabalhando com bandas diferentes, né? Alguns sensores desses drones que já estão penetrando no solo. Penetrando no solo não, penetrando na vegetação e atingindo o solo. Eu creio que, claro, isso aí é um avanço, é um grande salto, e isso vai melhorar muito o trabalho, né? De você utilizar uma plataforma como um drone, né? Um RPA. Né? Um RPA, quando eu falo, uma plataforma autônoma, né? E isso vai melhorar bastante. Claro que você fala assim, não se dá para voar com drone na Amazônia, gente. O drone vai se perder naquele meio de vegetação lá, ninguém vai achar o drone, né? Porra, é possível, né? Mas o drone, em áreas que você tem vegetação e você consegue trabalhar bem com a autonomia do equipamento, né? E você tem um posto de segurança, ele vai resolver isso aí, muita coisa, né? E aqui, só para ilustrar para vocês uma coisa interessante, que isso aqui o Brasil sempre teve, nessa imagem da esquerda, essa imagem aqui que tem um marrom aqui, um verde meio estranho, tipo um marrom. Tudo isso aqui é um vazio que o Brasil não se conhecia, né, o que tinha ali, né? A gente chamava isso de vazio cartográfico, né? Ninguém sabia o que tinha ali, exatamente, em larga escala, né? Você conhecia, claro, você tinha gente, tinha hidrografia, mas você não conhecia isso a nível de estar mapeado, né? E aí tudo isso foi feito por cobertura de radar, né? Por imagem de radar, foi feito um projeto grande do Exército, né? Se você entrar lá no banco de dados do Exército, né, o BDGEX, você consegue disponibilizar esses dados lá, você consegue pegar esses dados, você tira bastante informação de lá. E esse projeto do radar, né, dentro do CIPAM, né, Sistema de Proteção da Amazônia, foi o que saiu de mais recente, né, e foi um projeto já de vários anos, ainda está acontecendo ainda, né, de mapear todos esses vazios do Brasil, né, de ter isso aí. A gente fala, mas só tem verde. Não, mas por baixo do verde tem muita coisa ali e o Brasil precisa conhecer o Brasil, né, e isso é importantíssimo. E aí esse produto aqui é o SRTM, né? Que a gente chama de Shuttle Radar Topographic Mission, né? Esse é interessante porque a gente consegue gerar produtos com altimetria, né? Isso são imagens de radar que são disponibilizadas gratuitamente, né? Dentro do site do INPE se consegue isso aí. Né? Eu vou tentar pensar uma solução para a gente conseguir fazer isso dentro do QGIS para vocês verem, né? Eles conseguirem gerar isso aí, mas aí vai depender também de vocês terem o QGIS instalado, ou que alguém conseguir. Mas é legal, vou passar toda uma rotina, tem uma prática dessa, eu posso até disponibilizar essa prática para ser feita, que é uma coisa muito legal, né? Essa imagem bonita, grande aqui, isso aqui é a Baía de Ilha Grande, Baía da Ilha Grande, tá, gente? Para vocês verem aqui, a Baía da Ilha Grande que a gente tem, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? E tal. E aí você tem o azul, que é o mar, claro. Aí você tem as partes amarelas, partes vermelhas são as partes altas, aí você vai aqui, você vai chegando nas partes verdes, tem a Serra do Mar, e aqui você tem toda uma formação. Isso é legal, na próxima aula vamos concentrar um pouco mais, eu vou concentrar um pouco mais em pegar o QGIS e ir abrindo esses elementos dentro do QGIS para vocês verem, né, que isso aqui, tudo elementos são gratuitos. Isso aqui é uma montagem que a gente faz rapidinho, essa montagem aqui, né, não é uma montagem difícil de se fazer,
né? E nós vamos fazer essa montagem aqui, puxar isso dentro do QGIS para vocês verem como se faz essa montagem, como se baixa isso no site do INPE, né? Isso aqui é importante, porque dependendo de um projeto que você esteja fazendo, né, da amplitude dele, você consegue gerar curvas de nível, né? Então, você não precisa ter que levantar, ter que mapear alguma coisa, se executar uma tarefa de levantamento. Não, você pode chegar e fazer uma geração de curvas de nível a partir desse produto, né? Esse chamado SRTM não é brasileiro, claro, isso é mundial, isso foi desenvolvido pelos Estados Unidos, né? Mas é uma missão topográfica que você entra no site do INPE, dentro de uma determinado... tem um link lá bem específico, eu já tenho salvo no meu computador, você entra lá, pega aquilo ali, puf, você baixa os dados, você gera um produto e você consegue trabalhar em cima disso. É uma coisa bem legal, é bem interessante. No início existe um pouquinho mais de dificuldade, mas o importante é vocês saberem que quando eu fizer a demonstração para vocês, vamos jogar isso no QGIS, vamos jogar isso aqui, mas você vai jogar isso já, ó, tá na referência, tá com a coordenada, o EPSG, tudo aquilo ali que são fatores que entram antes de qualquer coisa. E essa questão da imagem de radar, ela é bem legal para vocês poderem ver isso aí, tá? Aí aqui já são as imagens orbitais, tá, que a gente tem. Isso nós vamos tratar já na próxima aula, que aí nós vamos vamos trabalhar com as imagens orbitais, apresentar para vocês as imagens orbitais aqui, né? Ou seja, outra forma de representação, e trazer isso para dentro também do Google Earth. O Google Earth é uma ferramenta orbital que a gente utiliza para N coisas, né? E isso é bem interessante para nós podermos trabalhar. Então, não vou entrar nessa parte de imagem orbital hoje, né? E aí, na próxima aula, nós vamos trazer essas imagens orbitais, essa apresentação aqui do conceito do que elas têm relacionado. E aí, vou trazer vários produtos e vou estar no QGIS fazendo alguns trabalhinhos em cima do QGIS, trazer esse SRTM, né? Ver como é que faz essa criação, de trazer isso para cá, para vocês poderem ver como isso é desenvolvido, tá? Então, não esqueçam de olhar a prática lá no NEAD, tá? Eu vou abrir a tarefa, hoje ainda vou deixar a tarefa aberta, né? Então, a plataforma aberta até o prazo de 15 dias para vocês colocarem lá e ter essa informação, tá? E minha esperança é de que já na próxima aula já vão estar com as notas já todas lançadas lá para vocês verem lá a nota de vocês, e vou botar o gabarito lá em termos da explicação do vídeo do gabarito para vocês todos verem lá do que ficam pedindo essas avaliações aí, tanto nos trabalhos quanto nas avaliações. Tá bom, gente? Alguma colocação? Alguma pergunta? Eu vou baixar aqui e até a semana que vem. Mestre, Pode falar. dá uma palavrinha com o senhor rapidamente. Assunto no geral aí, a gente fez uma reunião, né, entre a gente aí, conversamos sobre diversas matérias, né, o que poderia ser melhorado nesse período de pandemia aí, e eu fiquei de retratar, de passar para os professores, né, especificamente cada matéria. Aí na do senhor, o que o pessoal pediu para passar para o senhor? Se o senhor pode, quando for mexer em algum programa, se o senhor pode ir mais passo a passo, porque às vezes o senhor vai um pouco de uma forma mais direta, como o pessoal vai rever a aula e não entende muito bem onde o senhor entrou, onde o senhor clicou. Eu sei que uma hora é corrido, né? Então, assim, eu sei que é difícil, mas, assim, pedir, se der para o senhor, para poder dar essa ajuda para a gente, né? Pô, galera, cliquei aqui, cliquei ali, só para poder ficar mais registrado, passo a passo, porque o pessoal tem muita dificuldade na hora de rever a aula e ver onde o senhor acessou, por onde o senhor entrou, aí gera algumas dúvidas, né? E, assim, nem todo mundo está com acesso aos programas, né? Muita gente aí
durante as provas aí com dificuldade de acessar os programas, né? Mesmo a gente falando que tem aplicativo no celular que faz, mas como o senhor faz no ProGrid, por exemplo, o pessoal queria fazer junto com o senhor ali no ProGrid, então assim, mesmo tendo a alternativa do celular, às vezes o pessoal fica mesmo na dependência de tentar fazer o passo a passo como o senhor fez, né? E às vezes acaba tendo essa dificuldade. Aí do Não, mais, perfeito. foi só isso mesmo para passar para o senhor aí, do geral, acho que tá conseguindo passar legal, todo mundo tá entendendo, né? Tá todo mundo conseguindo fazer aí. Claro que deve ter tido seus erros, mas eu acho que no geral aí o pessoal pegou legal o intuito da matéria aí, acho que tá fluindo. Não, tá Agora bom. só isso, né? Isso aí mesmo. Vamos procurar fazer mais passo a passo. Isso aí não tem problema não. Sendo um pouco mais ilustrativo. Isso aí não tem problema algum não. De forma alguma. Eu agradeço o senhor aí. Em nome da turma, agradeço o senhor aí, tá bom? Eu que agradeço o retorno, pô, senão a gente acha que tá devagar e às vezes a gente não está devagar. Perfeito. Show. Sem problema. Tá ok, professor. Obrigado e boa noite aí. Boa noite a todos. Eu vou lá no NEAD, lá fazer vou lá fazer